Vamos conversar sobre narcisismo. A gente tem um relato aqui bem interessante que pode ajudar a gente a entender esse fato. Passei a infância inteira tentando suportar o casamento falido dos meus pais. Principalmente ele. Era muito agressivo, tanto com os filhos quanto com a nossa mãe. Nunca nos deu carinho de pai. Estava ali somente com a função de dizer que era. A maioria das despesas eram bancadas por nossa mãe, que já não tinha quase nada. Cresci morrendo de medo de ficar naquela casa para sempre. Quando tive a primeira oportunidade, saí de casa com um rapaz que eu conheci há pouquíssimos meses. Estamos casados há quase 10 anos, porém, eu não o amo. Mas ele demonstra gostar de mim. Mas sinto falta de ter alguém para amar. Como ele acaba percebendo que eu não gosto dele, tem vários surtos de ciúmes decorridos da insegurança. Hoje, eu não sei como sair dessa situação. Meu pai era muito narcisista. Não podia perder a oportunidade de dizer que eu sou fracassada. Isso me afeta tanto. Hoje eu tenho crises de ansiedade muito fortes. Não sei o que fazer e como fazer. Detalhe, temos um filho. Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista e narcisismo é um termo amplamente usado hoje graças à internet e as pessoas usam ele de maneira bem errada. Eu acho que primeiro a gente precisa de entender essa fala de meu pai era narcisista para a gente poder começar a contornar essa história. O que é narcisismo? O ser mais narcisista do universo é o bebê. A gente nasce narcisista. Por quê? Porque a gente não tem noção de nada, absolutamente nada. A gente não tem consciência da existência. A gente só é. É um bebê. E de repente a bunda dele dói, mas ele não sabe o que é dor, ele não sabe o que é bunda. O médico acabou de bater na bunda dele, doeu, ele chorou, mas ele não tá entendendo absolutamente nada. Ele tá só sentindo uma dor. E ele vai se desenvolvendo. Ele vai mamando no peito da mãe e ele morde o peito da mãe de vez em quando, mas ele não tem a noção de que ele está mordendo o peito da mãe porque ele não tem noção de que existe mãe, ele não tem noção de que existe leite. Ele acha que é ele acha que é peito, ele acha que tudo é sobre ele. Continua ainda totalmente narcisismo, ele não consegue conceber a ideia de nada além dele mesmo. Com o tempo, esse bebê vai se desenvolvendo, e em algum momento a gente vai fazer aquela brincadeirinha de, ó, o narizinho do papai, narizinho do bebê, narizinho da mamãe, narizinho do bebê. Aí o bebê vai ficar tipo assim, eita caramba, ó que loucura, ó que loucura. Esse nariz aqui eu sinto, esse nariz aqui eu não sinto. Olha, parece, caramba, parece que meu corpo parece que acaba aqui ali. O que tá acontecendo? Tem um outro corpo? Então tem outro corpo, tem outra pessoa. Ah, mas essa pessoa aqui deve ser para me servir. Tudo isso daqui, talvez, é para me servir. Não sou eu, mas é para me servir. Está ao meu redor, é sobre mim. Ainda estamos ali naquela ideia narcísica. E aí, com o tempo, esse bebê ele vai se desenvolvendo, vai se tornando uma criança. E agora, o choro dele, que era uma ferramenta maravilhosa para ele poder conseguir tudo que ele queria, já não está mais funcionando. Antes ele chorava, a mãe, o pai, os cuidadores vinham correndo e falavam assim: o que você quer, o que você quer, né? Cuidar dessa criança. E agora não está mais acontecendo. Ele chora e os pais não vêm. Ele se pergunta: mas o que está acontecendo? Antes eu chorava e isso daqui estava. Agora eu não posso, eu tenho que desenvolver outra ferramenta, porque o choro não tá funcionando. Eu estou sendo rejeitado e essa criança começa a ser rejeitada pelos pais, pelos cuidadores, pelas pessoas, pelos objetos. E ele vai percebendo aos poucos que as pessoas têm vida própria além da dele. E esse narcisismo inicial, que a gente nasce com ele, que a gente cresce com ele, que a gente vai se desenvolvendo com ele, começa a ser quebrado. Até que a gente consegue conceber a ideia de que nós somos um e que o outro é outro. Ele tem uma vida própria e a gente tem a nossa vida. Mas isso não é natural. Naturalmente, a gente não consegue conceber isso. A gente precisa de desenvolver isso, elaborar isso com o tempo. Só que o narcisismo, ele é também uma defesa natural. A partir do momento que eu me sinto ameaçado, eu volto a ignorar você como uma pessoa e passo a tratar você como um objeto que serve ao meu prazer. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu convido você para sair. Aí eu vou lá, convido você para sair, convido você pra gente jantar. Mas na verdade eu não quero jantar com você, na verdade eu quero comer você. Só que eu entendo que você não é um objeto que está aqui para me servir. Então eu fantasio esse convite, né, de comer você para te levar para jantar. E aí a gente vai jantar. A gente chega, né, chega no final de semana e aí eu falo: oi, então, aquele jantar, como é que tá? Aí você vira e fala assim: eita, sabe o que que é? É que o meu papagaio quebrou a perna andando de skate e eu não vou poder ir. Putz, final de semana que vem, então, vamos? Aí você fala: não, final de semana que vem, então dá. Então tá. Aí chega na próxima semana, aí eu falo: então, e aquele jantar, vamos comer uma pizzazinha, uma pizza? Rola? Aí você vira pra mim e fala assim: putz, sabe o que que é? Marquei com você, mas a perna do meu papagaio infeccionou e aí teve que amputar e agora ele tá precisando fazer fisioterapia, então, bom, mas sábado à noite, fisioterapia. Tá bom, então tá bom.
Tá bom. Aí eu te deixo, aí na próxima semana você fala assim, putz, um jantarzinho, uma pizzazinha agora, hein? Seria legal. Aí você manda mensagem pra mim e fala assim, e aí, sumido, como é que você tá? Vamos sair. Aí eu falo assim, vem cá, você não quer vir aqui em casa, não? O que acabou de acontecer? Você me invalidou, você machucou, né? Eu fiz planos, eu planejei, eu desejei te tratar mais do que como um objeto, como uma pessoa, como um ser que tem consciência e que não serve a mim, só que você me machucou, você me invalidou 2 vezes e eu tô magoado e agora eu te invalido. Eu não quero saber se você tem os seus desejos, as suas vontades, nada disso. Agora é sobre mim. Vem aqui em casa que eu quero te usar como objeto para ter o meu prazer, que foi negado, porque te tratar como gente não funcionou, você machucou, então agora eu vou te tratar como um objeto. Se é isso que você quer, venha até mim como objeto. E aí, talvez você pode querer ou não, mas fiz ali o que eu fiz um reflexo narcísico, né, de proteção. Então, o narcisismo, ele acaba sendo um caminho natural de proteção quando a gente se sente invalidado, se sente machucado. E aí eu te pergunto, será que esse pai, né? Ele queria estar dentro dessa família? Será que ele gostaria de estar dentro desse casamento? Será que ele gostaria da vida que ele teve? E aí ele se sente machucado com isso, né? Ah, mas a mãe não tem direito, também tem direito de se sentir invalidada, né? Mas esse pai se sentiu invalidado, e a partir dessa invalidação dele, dessa dor que ele estava sentindo, ele invalidou as outras pessoas, ele invalidou a mulher, ele invalidou os filhos, né? Tratando eles não mais como pessoas, mas como objetos que deveriam servir a ele mesmo. Essas pessoas, esses objetos, em algum momento, talvez acreditaram, né, que, poxa, será? Esse cara começa a se fazer de vítima, então você fala assim, cara, eu acho que eu devo ser mal mesmo, porque eu tô machucando esse cara. Então, a gente cai nessa elaboração do narcisista, né? Mas é um reflexo natural, é um reflexo de proteção. Eu tô sendo agora, nesse exato momento, eu estou sendo oprimido por vocês que estão aqui assistindo meu vídeo, pelos meus pacientes que têm hora marcada comigo. Por quê? Porque eu poderia estar agora viajando pelo mundo, uma turnê com a minha banda, né? Tô fazendo um show sei lá, o Iron Maiden, com a Rihanna, com, sei lá, o BTS e sei lá o que mais, mas eu não posso fazer isso, porque essa realidade é proibida pra mim, porque eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui, porque eu tenho que atender meus pacientes, porque eu tenho que levar meus cachorros pra passear. Uma série de coisas cerceiam as possibilidades que eu não consigo alcançar. E aí, a minha elaboração fraca, a minha elaboração de alguém que é machucado, vai lá e pode invalidar essas coisas, se eu não tenho uma plena consciência de que isso daqui é uma escolha minha, né? E que todas essas possibilidades não estão sendo invalidadas, não estão desistindo por causa disso, é porque simplesmente é isso daqui que eu escolhi, é isso que eu quero, né? Essas outras possibilidades, essa banda, ela nunca vai existir. Ainda que eu pare de atender, ainda que eu não tenha cachorro, ainda que eu não precise de gravar vídeos, isso não vai acontecer. Mas a gente fantasia. A gente fantasia tudo que eu poderia ter e aí eu invalido essa pessoa. E aí eu posso invalidar essa pessoa porque eu fantasio que eu sinto falta de ter alguém para amar. Eu sinto um amor, eu sinto que eu preciso de buscar o amor, como eu talvez esteja dentro dessa relação, né, desse casamento de quase 10 anos, onde eu começo a invalidar essa pessoa porque ela não é o amor que eu busquei. Ela foi a saída que eu usei para poder sair daquela casa, daquele lugar que eu não queria estar. Eu usei aquela saída, eu usei aquela pessoa como um objeto, e agora eu continuo tratando ela como objeto porque eu não consigo vê-la como uma pessoa, já que a pessoa que eu queria era a pessoa que eu amo, que eu não conheço, que não existe por conta dessa coisa, dessa pessoa, desse casamento, desse filho que eu tenho agora. E aí a gente tem o ciclo narcísico acontecendo de novo. Eu fui machucado e eu machuco para me defender. Por isso que filhos de narcisistas é muito provável que sigam uma linha narcísica, porque a gente elabora esse mundo de possibilidades que deveria estar acontecendo assim como os nossos pais elaboraram, porque a gente vai absorvendo. A gente inconscientemente vai vendo que a culpa é do outro. Se não fosse o outro, a gente poderia estar lá longe. A gente poderia estar tocando com a nossa banda, a gente poderia estar viajando, a gente poderia estar amando uma pessoa absurdamente, uma pessoa que amaria a gente de um jeito que eu nunca fui amado, mas eu não posso porque eu tô aqui preso com essa pessoa que me oprime, com essa história que me oprime, com essa família que me oprime, com esse filho, né, que a gente tem e que me oprime. E aí eu invalido tudo ao meu redor e volto a ser aquele bebê. Aquele bebê que não enxerga mais o outro, que não consegue mais validar
a decisão, o sentimento, o ponto de vista do outro, né? Que tenta ter uma empatia sobre o outro. Empatia, palavra essa que é uma fantasia, porque não dá pra gente olhar o mundo do ponto de vista do outro. Porque você só pode olhar o mundo do seu próprio ponto de vista. Do seu ponto de vista, agora que você está assistindo esse vídeo, eu sou o cara que faz o vídeo. Você não se importa se eu comi, você não se importa se eu chorei, você não se importa se eu tenho namorada, namorado, você não se importa nada com isso. Você se importa com esse vídeo que você está vendo aqui agora. É o seu ponto de vista narcísico, onde o mundo acontece do seu ponto de vista, mas eu tenho a minha vida além do seu ponto de vista. Esse narcisismo que você tem, que todos nós temos, é natural, porém é um esforço diário para ser quebrado, para que a gente possa conviver em sociedade, viver em harmonia com o nosso relacionamento, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso, seja lá quem for, com nossos colegas de trabalho, porque senão a gente começa a invalidar tudo ao nosso redor e a gente se sente essa grande vítima de toda a situação, quando na verdade, talvez a gente tenha escolhido estar aqui, diante de todas as pequenas decisões que a gente faz diariamente. Mas a gente se sente a vítima, a coisa que sofre e aí invalida todo o resto. O bebê.